Nos recordamos agora da história de Dattatreya. Dattatreya, dentro da tradição védica, ele representa a encarnação simultânea dos três princípios divinos. Brahma, Vishnu e Shiva, há um momento em que eles encarnam numa só pessoa. Isso é Dattatreya, né? Dattatreya, ele vem ao mundo a partir das austeridades que o seu pai, Atri Muni era um grande sábio, ele era um dos grandes 7 rishis da humanidade, né? Através de longos períodos de austeridade, de sacrifícios, de rituais, ele pede essa graça. E a sua esposa Nasúria, que significa aquela que não tem maldade ou aquela que é totalmente pura, né? Ela recebe essa graça do nascimento de Dattatreya. Claro que isso está dentro do panteão mítico, mas tem uma simbologia, uma representatividade muito grande, porque Dattatreya representa o todo, a possibilidade do todo se manifestar, ou seja, os 3 atributos divinos, que é o atributo da vontade, poder, do amor, sabedoria e da atividade inteligente, que são os 3 raios regentes, está presente numa só pessoa. Ou seja, a Santíssima Trindade, como nós conhecemos no Ocidente, o princípio trino da regência, Pai, Filho e Espírito Santo, Shiva, Vishnu e Brahma. Então, Dattatreya, ele é a personificação desses 3 elementos numa só pessoa. E por que nós trouxemos Dattatreya? Primeiro porque ele é a manifestação do princípio do instrutor planetário. Maitreya está diretamente ligado ao princípio de Dattatreya. E Maitreya é o instrutor planetário. E essas energias vêm diretamente de Sírius. Então a Terra tem uma conexão direta com Sírius. E essas hierarquias vêm de Sírius. Tanto que elas ancoram no planeta Terra, nos Himalaias, naquilo que é conhecido como Nilagiri. Nilagiri significa montanha azul, porque a cor de Sírius é azul. Vejam que as pirâmides foram orientadas no sentido de Sírius. As grandes construções do passado tinham toda uma referência voltada para Sírius. Isso não é casual. Mas por que nós trouxemos Dattatreya? Porque Dattatreya, ele teve um caminho muito particular. Certa vez, o rei Yadu é um rei muito reverenciado na Índia antiga. O rei Yadu, ele estava andando pela floresta e avistou Dattatreya, caminhando nesta mesma floresta. E ele ficou impactado com a frequência de paz e amorosidade que Dattatreya exalava. E olhe que Dattatreya era um avaduta. O que é um avaduta? Avaduta é um renunciante. Avaduta é uma pessoa... Avaduta significa aquele que anda nu, ou seja, aquele que não tem roupagem do ego, aquele que não veste roupa nenhuma, que está sempre desnudo, ou seja, a sua essência não está oculta. Querem um exemplo de um avaduta no Ocidente? Francisco de Assis. Francisco de Assis é um próprio avaduta. Então, avaduta é essas pessoas que andam nu, no sentido de estar totalmente desprovido de ego, de estar totalmente entregue e confiante no plano divino, que morrem para si mesmo para nascer no plano da luz. Então, Dattatreya era um avaduta. Tanto que o grande livro que fala de Dattatreya chama Avaduta Gita.
Mas nós também vamos falar disso, né, na jornada de Vedanta no domingo. Então o rei Yadu, quando viu Dattatreya andando pela floresta e Dattatreya exalava, né, toda a potencialidade divina em emanações de amorosidade e de uma paz absoluta, o rei Yadu quis saber quem era o mestre, o guru de Dattatreya. E ele se dirigiu muito humildemente a Dattatreya, que era um simples sadhu errante, e ele era um rei, e ele reverenciou Dattatreya e perguntou a Dattatreya: quem é seu mestre? Quem é seu guru? E Dattatreya respondeu: eu não reconheço nenhum outro guru a não ser o meu próprio Atma, ou seja, o meu próprio ser. Essa resposta é extraordinária. E na sequência, Dattatreya diz para o rei Yadu: mas eu tive muitos mestres, embora o meu guru seja um só, que é o meu próprio Atma, e eu não conheço outro além do Atma, ou seja, da presença divina em nós mesmos. Mas eu tive muitos mestres. E aí ele começa a citar quem eram os mestres dele. São um total de 24 mestres. E todos os mestres de Dattatreya são seres da natureza. Então ele diz: as abelhas foram minha mestre, e explica por quê. A terra foi minha mestra, e explica por quê. Então ele vai listando 24 mestres, porque ele quer mostrar para o rei Yadu que quando você está na presença do próprio ser, quando você está unificado à sua condição divina, tudo se torna um mestre para você. Tudo e todos são mestre para você, porque você está habilitado para aprender com tudo, aprender de tudo. Amigos e inimigos são seus mestres. A tempestade é seu mestre, assim como os dias de sol também o são. Os campos floridos são seu mestre, mas também os campos desertificados também o são. Então essa percepção de Dattatreya é fabulosa. É só uma curiosidade, Dattatreya ele sempre vem acompanhado de 4 cachorros. Né? Os 4 cachorros significam os 4 Vedas, simbolizam os 4 Vedas. Né? Mas não só isso, porque a próprio Sirius está considerado na constelação do cão. Né? E o símbolo, desde a antiguidade de Sirius, é o cachorro. Né? Isso é um detalhe muito precioso, que mostra como os antigos rishis, né, da Índia tinham conexão e conheciam essas estruturas das hierarquias que regiam o plano terrestre. Então, quem é meu mestre? Quem é meu guru? Não existe outro guru para nós a não ser o nosso Atma. Porque o nosso Atma é a nossa natureza real. É o nosso ser divino. Enquanto nós não estabelecermos a conexão com o nosso eu verdadeiro, nós vamos ficar procurando por diretrizes, por mestres, por gurus, por instituições, e vamos sempre estar distantes da nossa verdadeira orientação. Somente o nosso ser real conhece a nossa trajetória. Somente ele pode ser o nosso guia.
E esse ser real, esse Atman, ele é uno com o próprio Brahman absoluto. Ele, em essência, é igual ao próprio Ishvara, a própria regência divina. Não há distinção entre o Atman e Deus, entre Atman e Brahman. Por isso que nos Vedas dizem Aham Brahmasmi, que quer dizer eu e Brahman somos um. Muito semelhante ao que Samana Jesus disse, eu e o Pai somos um. E a coisa mais fabulosa é que Shiva Jesus, ou Samana Jesus, cabe inteiro dentro dos Vedas. Não há nada no Vedanta que contrarie Samana Jesus. Isso é fabuloso. Esse ser que nós conhecemos na Terra como Jesus, né, Yeshua Ben Yosef, ele era um yogi perfeito. Ele estava plenificado de Deus. A presença divina nunca se afastou dele. Pena que nós, na nossa cultura ocidental, nos afastamos tanto dessa essência sagrada e divina. E hoje nós já não vemos Jesus como Jesus é. Nós vemos esse ser como nós somos. E projetamos tudo que queremos nele. Então, quem é meu mestre? Onde está meu mestre? Onde está meu verdadeiro guru? Mas, Gayan, então os gurus não são necessários? Sim, o guru é necessário apenas para te pegar pela mão e te levar até o verdadeiro guru, que não é outro senão o seu próprio ser real. A etimologia da palavra guru é maravilhosa, porque guru significa aquele que dissipa as trevas. Guru, aquele que dissipa as trevas. Então, qual é a função de um guru? É nos tirar do estado de escuridão, do estado de ignorância, do estado de sofrimento e nos levar ao estado de plena luz. E a luz é Deus. Então, todo guru, todo mestre verdadeiro, só é verdadeiro se ele te leva a esse lugar de encontro com o seu verdadeiro mestre, que é o seu próprio ser real, o seu Atman. Todos aqueles que se dizem gurus, que se dizem mestres espirituais, mas que querem ter discípulos para o seu próprio deleite, esses não são verdadeiros mestres. Aqueles que querem ser aplaudidos, que querem ser reverenciados, que querem ser destacados, não são verdadeiros mestres. Nós estamos andando pelo mundo procurando a chave da porta que já está no nosso bolso. Todos nós trazemos em nós a essência do divino, a centelha divina, a consciência crística. E o verdadeiro guru é aquele que nos desperta para esse estado de comunhão plena com Deus. E quando esse estado é estabelecido, não é necessário mais regras,
Não é necessário mais ideologias, não é necessário mais dogmas, porque nós já estamos no nosso caminho. E esse caminho só transita uma única pessoa, nós mesmos. E é por isso que a porta é estreita, porque somente nós passamos por ela. E só passamos sem bagagem, só passamos vazios, só passamos libertos de todos os condicionamentos, de todos os entulhos que nós estamos arrastando por vidas. Veja quanto lixo nós estamos carregando por encarnações, sem nos libertar. Veja que hoje nós podemos estar presentificando um estado de rancor, de ódio, que vem de vidas passadas. Isso é lixo. Isso é toxina espiritual. E toxina espiritual macula a nossa pureza. E se nós não estivermos puros como o capucho do algodão, nós não entraremos no reino. E o reino não está fora, o reino está dentro de nós. O próprio Shiva Jesus disse isso. O reino está dentro.